nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, faltando uma semana para a Semana Santa, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você, para que você tenha força, para que nós tenhamos força e paciência para sairmos desta quarentena que estamos enfrentando. E que Deus nos proteja, que Nossa Senhora nos abençoe, que nada de mal nos aconteça. Vamos pedir a luz e a inspiração do Divino Espírito Santo para podermos bem desenvolver as atividades nesta quaresma e para executar com amor a ação proposta para hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Meus irmãos e irmãs, ao olharmos as passagens do Evangelho que falam de Judas e Pedro, busquemos reconhecer nossas fraquezas e entregá-las a Deus. Reconhecer que nós, muitas vezes, também negamos o Senhor. Em João capítulo 13, versículo 38, respondeu Jesus a Pedro: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Na terça-feira da Semana Santa, iremos acompanhar o drama da fraqueza humana. 2 discípulos de Jesus que conviveram, dormiram sobre o mesmo teto, andaram, comeram com ele, escutaram suas palavras, suas pregações e seus testemunhos de vida de forma muito próxima. Pedro era o primeiro dos apóstolos. Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo. Cada um deles, movido por motivações diferentes, traiu o Mestre, o Senhor da vida. Ainda que o fim de cada um tenha sido distinto, um encontrou a misericórdia porque se abriu para o perdão de Deus, e o outro, Judas, tenha se desesperado e perdido a salvação. Ambos, para nós, representam aquilo que é a nossa fraqueza humana. Nós também conhecemos Jesus, nós andamos com Ele, comemos com Ele, comungamos o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia. Judas e Pedro estavam na última ceia com Cristo. Eles receberam a herança definitiva de Deus, de Jesus no meio de nós, o corpo e o sangue do Senhor. E mesmo assim, foram tomados pela frieza e pela indiferença. Não que naquele momento Pedro não estivesse inteiro, mas é que a fraqueza humana, na hora em que o Mestre mais precisou dele, falou mais alto. Todos nós somos fracos e olhamos para Judas e Pedro e queremos reconhecer as nossas fraquezas, nossos limites, reconhecer que nós, muitas vezes, também negamos o Senhor. Sabe, meus irmãos, o nosso destino só não pode ser o mesmo de Judas, aquele que traiu o Senhor. Traiu a si mesmo e perdeu a própria vida. Nós precisamos, a cada dia, purificar as nossas fraquezas e entregá-las a Deus. Reconhecer que somos fracos, que somos frágeis, que a nossa natureza humana é muito vulnerável e clamar ao Senhor que tenha misericórdia e compaixão de nós e que nos ajude a sermos firmes no caminho e no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas não se arrependeu dos seus pecados, ainda que tenha chorado amargamente pelos seus erros. Ele não soube se arrepender. Pedro
chorou até o último dia de sua vida, foi perdoado pelo Senhor e conheceu a sua misericórdia. Nós queremos pedir a Deus que nos ajude a reconhecer nossas fraquezas, para que possamos banhá-las no tesouro infinito, no oceano infinito de sua misericórdia, para que sejamos novamente reconciliados com Deus. Uma boa confissão, o reconhecimento de nossas faltas e a humilhação diante do crucificado são o melhor meio de nos purificarmos de nossas faltas e não nos desesperarmos por causa de nossas fraquezas. A ação proposta para hoje é refletir sobre a nossa maior fraqueza e fazer algo concreto para ajudar a superá-la. Ou seja, à luz da palavra de Deus, através do Santo Evangelho, vamos refletir hoje sobre qual é a nossa maior fraqueza e fazer algo concreto para superá-la. Não se deixe levar pela autocompaixão, seja sincero e claro em seus sentimentos, seja firme e tome a decisão de se fortalecer cada dia mais com uma boa confissão e a Eucaristia. Apoie-se em Jesus nesta hora e se fortaleça em seu amor. Para a reflexão, veja esses 14 versículos da Bíblia sobre fraqueza. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73, versículo 26. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus diz isso em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15.
Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Salmo 82, versículo 3. Meditem sobre essas passagens. Veja o texto desse vídeo no blog Salve Rainha. Pegue a Bíblia e, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, reflita, medita qual é a sua maior fraqueza e o que fazer de concreto para remediá-la. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.